Olá, meu querido amigo da TV Nazaré, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada aqui para você. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso do Seminário Maior São Pio X e hoje nosso programa conta com a presença de uma jovem de uma nova comunidade que trabalha aqui em nossa Arquidiocese de Belém. Hoje eu vou conversar com a Tâmara Amorim, ela que faz parte da comunidade católica Restauração, atualmente exerce a sua missão ali no Instituto Bom Pastor, localizado na BR, em Ananindeua, né? Também o lar sacerdotal, onde ficam os nossos padres idosos. Tâmara, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vida Consagrada, grande alegria para você, para nós recebê-la aqui no nosso programa, e é a primeira vez que eu converso, que eu entrevisto alguém da comunidade de restauração, então para mim, uma grande alegria conhecê-la e conhecer também um pouquinho da sua comunidade. Seja bem-vinda. Obrigada, né, pelo convite, por essa oportunidade de poder partilhar um pouco da minha história, dessa experiência, nesse caminho, né, de vida consagrada que venho trilhando já há algum tempo. E esse é o programa que tenho certeza que tem sido esse despertar em cada um dos corações daqueles que têm aberto, né, e deixado Deus assim conduzir através de tantos testemunhos que aqui já têm passado, né, por essa oportunidade. Então, muito obrigada. Uma grande alegria para a gente, então. Tâmara, vamos começar essa nossa conversa, uma conversa longa, porque a gente quer conhecer bem a tua história, quer conhecer bem a tua realidade, né, de onde você veio. E a primeira pergunta, então, que eu lhe faço, então, quem que é a Tâmara? De onde é que ela vem? Como é que era a sua família? Qual que é a cidade de onde ela vem? Conta pra gente, Tâmara. Bom, como assim me apresentou, né, me chamo Tâmara, e meus pais são nordestinos, lá do interior de Pernambuco, da cidade de Toritama, né, onde atualmente eles também residem, né, minha mãe e meu pai já falecido. Então, vivi esse período, né, da minha infância, um pouco na cidade de Caruaru, né, acho que com 5, 6 anos, né, houve essa mudança, né, dos meus pais optaram em morar em Toritama. Sim. E aí estão até hoje. Então, minha infância assim, foi um pouco em Caruaru, um pouco em Toritama, mas foi nessa vivência lá na cidade, né, de Toritama, Entendi. que começou esses primeiros traços, nessa primeira minha experiência, né, com a igreja, com essa presença de Deus. Né? Você é filha única Não, dos pais? Sou a terceira filha, né? No caso, são 4 filhos, eu sou a terceira. Mas eu tenho mais 2 irmãos mais velhos, sou eu a terceira, e tenho a minha irmã, que é um pouquinho mais nova do que eu. Então são 2 4 homens, filhos, 2 homens e 2 mulheres. Entendi. Sua família era família assim de ir para a igreja com frequência, se engajar na paróquia, na comunidade? Ou era uma família assim um pouco mais distante dessa realidade? Conta pra gente. Era bem distante, né? Bem distante. A minha oportunidade assim, né, de ter essa experiência com a igreja, com um pouco de Deus assim, foi através da minha avó, muito discreta nas orações ali antes, né, na oração antes de dormir, aquele momento muito simples. Mas era o único contato até que eu tinha. Eu lembro até, me recordei agora, que a primeira vez que eu fui para a catequese, né, que inicia para fazer primeira comunhão, eu lembro que nem a oração do Santo Anjo, né, que é uma oração simples, né, básica, de toda criancinha, né, a gente ensina, eu não conhecia, né, então até a catequista ficou um pouco até impressionada. Então, essa realidade, né, da vivência realmente da fé na minha família não acontecia, né? Meus pais não tinham esse contato, né? Minha mãe era do interior, né, da cidade de Toritama, então já é o interior, então ela já morava num sítio, né? Lá não sei como se chama aqui, mas é sítio que a gente chama lá. Sim, sim. Então muito humilde, né? O meu pai também uma experiência, né? A vivência dele com a igreja era zero. Uma vida totalmente assim, no sentido do alcoolismo, no vício. Então não tinha essa ligação, né, com a igreja. Então Deus foi permitindo, através de alguns vizinhos, através de algumas outras pessoas, essa graça de me conduzir, né, no caminho. Então foi quando eu iniciei a catequese. Você tinha quantos anos nessa época? Eu acredito que eu tinha uns 8 anos. 8 anos. Mais ou menos uns 8 anos eu comecei na catequese. Em Toritama mesmo? Em Toritama. Qual que era a paróquia? A paróquia é Nossa Senhora da
Conceição. Na Conceição. Já passei por tanta paróquia, né? Confunde, né? Normal. Confunde um pouco, é Nossa Senhora da Conceição. Que é a única paróquia que tem da cidade? Não, hoje está, atualmente sim, mas está caminhando, né, para uma outra paróquia, né, a fundação de outra paróquia. Entendi. Né, não recordo agora, né, qual será, né, o nome, mas está caminhando. Entendi. Mas até então é a única paróquia atual, né? Então a Tâmara começou, né, com seus 8 anos na catequese. Isso. Como é que foi essa experiência então? Já que você veio de uma família que não era muito de igreja, mas na catequese, né, teve essa oportunidade de começar uma caminhada na igreja. Como é que foi para vocês? Para mim, assim, foi um despertar, né? Porque mesmo não tendo através da minha família, né, esse incentivo, eu sempre sentia algo diferente, né? Inclusive até houve uma oportunidade, né, muito sutil, e teve uma pessoa até que nesses momentos de oração, né, eu criança ainda, e até falou que tinha algo diferente, assim, que percebia algo diferente, né, na minha pessoa e tudo. Eu era muito criança, né, não entendia muito isso, mas enfim. Então, quando eu iniciei na catequese, veio esse despertar de algo que eu senti. Eu lembro que eu ouvia muito quando criança, eu ganhei até de uma pessoa um CD de Padre Marcelo, né, muito antigo. Então, eu gostava muito de ouvir e me identificava com aquelas canções e tudo mais. E ali eu fazia orações, escrevia. Eu tinha até um caderninho que eu fazia algumas orações, fazia declaração, né, para Jesus, alguma coisa assim, bonito. De forma sutil. Então, quando eu iniciei na catequese, foi se despertar. E a partir daí eu continuei nesse caminho, veio depois o grupo da infância missionária, em qual eu me engajei, né, depois da catequese, fiquei participando junto, né, pela idade, era junto, assim, fazia a catequese também na infância missionária. Depois disso, veio o grupo de perseverança, né, não sei como funciona, mas tem grupo de perseverança. Depois do grupo de perseverança, acho que com os meus 11, 12 anos, foi que continuei até os meus 14 anos, aí continuei nesse grupo de perseverança. Porém, né, durante essa fase aí, né, da adolescência, dos meus 11 anos até os meus 15 anos, foi onde veio toda, né, a rebeldia da própria adolescência, da idade, né? Isso, da própria adolescência. Então, eu participava, né, ia para os encontros do grupo de perseverança e tudo mais, mas era aquela coisa, né, assim, ia, mas também estava envolvida já em outras realidades, muito nova, né, pelo fato da minha mãe ela trabalhava o dia inteiro lá em Toritama, é muito comum essas fábricas, né, do jeans, né, conhecido lá assim como capital do jeans. Então tem muito, lá a gente chama de fabrico, né, mas são fábricas, né, sim. Pequenas fábricas, pequenas indústrias que produzem esse material, né, calça, enfim. Então ela passava o dia trabalhando e meu pai era o inventor, né, ele gostava de inventar, então uma hora ou outra ele sempre estava em um trabalho, né, próprio, assim. Então eu e minha irmã ficavam muito só em casa, assim. Entendi. Então a gente tinha uma certa independência muito nova. Então acho que com meus 9 anos também, do lado da minha casa, né, vizinho à minha casa, tinha uma fábrica, né, disso, então, de jeans. Então eu comecei a trabalhar. Né, já trabalhava, acho que 9, no máximo 8, 9 anos. Olha, eu já trabalhava. Na época não era o máximo, né? Eu não era uma necessidade financeira, mas é muito comum isso lá, né? Desde novo você está ali trabalhando e está envolvida ali no trabalho. Hoje nem tanto, mas antigamente, né? Uns mais de 20 anos atrás, então isso era comum, as crianças, né, já estar ali envolvidas no trabalho. Então eu comecei a trabalhar, já tinha, né, uma pequena ajuda, né, desse trabalho, então eu tinha uma certa independência. Então 11 anos, na época, assim, para mim era algo já que eu já estava bem independente. Então já tinha meu dinheiro, né, assim, meu mini salário, que era uma ajuda. Já sonhava com alguma coisa assim de ser depois? Quando eu crescer mais, eu quero ser tal profissão, eu quero ter tal vida, como é que era? Não, assim, isso foi algo também, não foi muito despertado, assim, esse interesse, assim, eu quero tal profissão. Justamente porque lá tem muito essa cultura de trabalho realmente, então você precisa ser independente financeiramente, então você
são muitos pequenos empresários, né, que tem. Então, eu não tinha essa intenção de estudo, eu quero me formar, não. Terminar o terceiro ano, né, o básico, e ali investir, trabalhar, fazer coisas assim para crescer financeiramente, mas de uma forma mais direta, no sentido do trabalho, e não estudo. Eu vou me formar para assim investir. Não, eu não tinha essa mentalidade, né, essa maturidade com relação a isso. Então, era realmente trabalhar, como a gente usa essa expressão, né, trabalhar, ganhar dinheiro, né, para conseguir aí crescer e desenvolver alguma coisa assim, questão realmente só financeira. Entendi. Então, eu não tinha essa pretensão, eu quero, não sei, eu quero ser médica, eu quero ser... Não tinha, porque eu nem gostava muito, não era muito fã de estudos. Então, era mais essa questão mesmo de trabalho. Então, eu sempre me interessei muito em trabalho, assim, sim, né? Trabalhar, tanto que saí desse lugar que eu estava, depois fui trabalhar no supermercado, depois fui trabalhar em uma loja. Com 14 anos, eu já estava responsável, né, por uma loja. Olha só. Uma pequena loja, né, que lá são pequenos estabelecimentos, sim, assim. sim. Hoje não, hoje, na época, né? Mas hoje já está tudo mais desenvolvido, mas na época, então, eu já era responsável. Com 14 anos, já trabalhava só nessa loja, já era uma vendedora, só que eu era a única vendedora, então era a que administrava ali. Então, fazia tudo. Isso com 14 anos, então era essa visão, né, assim, que não tinha essa visão maior, assim. Entendi. E quando foi que a Tâmara, então, ela descobriu que Nosso Senhor estava chamando ela para uma coisa um pouco mais profunda? Você disse que tinha, ainda na perseverança, né? Ia na perseverança, mas também tinha ali, aprontava um pouquinho aqui e ali, né? Como foi que então que Nosso Senhor laçou, então assim, a Tâmara soprou no ouvido dela, chamando ela para um avance para as águas mais profundas? Pois é. Nesse período aí, dos meus 14 para 15 anos, eu já tinha vivido bastante coisa, né, de festa. Então, como eu tinha muita essa independência, e os meus pais eram, assim, a forma, né, da educação justamente era essa mais permissível e, enfim, né. Então, eu tinha algumas amizades mais velhas e que eles ali confiavam, então eu saía muito, né. Eu gosto sempre de citar esse exemplo, que eu colecionava blusa, não sei se é aqui vocês conhecem, mas é carnaval fora de época, né? Aqueles blocos, sim, né? Sim. Então eu colecionava, porque eu amava ir para essas festas, né? Carnavais fora de época, esses blocos. Lá que a gente chama drilha, né? Que por conta do São João, que é muito forte lá também. Então esses blocos, então eu colecionava essas blusas, então eu já tinha, com meus 14, 15 anos, já tinha para vários desses blocos. Já tinha essas cidades vizinhas, né, festas e tudo assim. Eu nunca tive a inclinação no sentido do alcoolismo, da droga, né? Mas para diversão, né? Mas para diversão, realmente, ali com amizades e me divertir, realmente, sim, assim. Sim. Era o que, né, me encantava, assim, eu gostava e tudo mais. Só que teve né, dos meus 14 para 15 anos, eu lembro que, até eu vou revelar isso, né? eu pedi, né, aos meus pais, assim, eu tinha isso, né? Dizia que ia para um lugar, a gente chama muito lá assim, eu vou lá na rua, vou lá no centro, vou lá na lanchonete, usa essa expressão, vou lá na rua. Mas de lá, né, eu ia para outras cidades, e ia embora, não queria nem saber de nada, assim. E eu lembro que um desses dias, né, até num domingo à tarde, né, isso ficou muito registrado para mim. Eu pedi, né, eu não lembro assim, se eu menti que ia para um lugar e fui para outro, ou se eu fiz isso, né, eu omiti, na verdade, né, fui. E de lá eu fui para um clube que tinha lá, que tinha aberto, cidade do interior, e estava, né, famoso. E eu lembro que eu fui para essa festa lá, uma banda até que eu gostava, né? Sim. Então vamos lá, eu e uma amiga minha disse, vamos, chamei a pessoa, vamos lá. E a gente foi, né? Não avisei. E quando eu cheguei lá nesse local, ali eu tive uma experiência, assim, Deus se utilizou desse local para ter uma experiência. Lá eu me encontrei com outras pessoas, né? E quando a pessoa nos viu, a pessoa comentou assim, eita, eu e essa minha amiga. Não foi com nenhuma maldade e tudo, mas Deus ali se utilizou dessas palavras dessa pessoa. Disse assim, eita, vocês também estão em todas, né? Em todas as festas. Então, naquele momento ali, sabe, caiu a venda assim dos meus olhos, deu aquele, né?
o que é que eu estou fazendo? Eu tinha 14 para 15 anos isso, então eu disse, realmente, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E eu fiquei ali, né, toda desconcertada, eu disse, vamos embora, né, chamei a minha colega, disse, vamos embora, eu quero ir para casa. Se eu não estou me sentindo bem, lá no local não fiquei me sentindo bem e tudo, então a gente voltou. Voltei foi até no carro, né, que lá tem muito Toyota, esses carros assim de lotação. Então a gente veio o carro cheio de pessoas assim que estavam embriagadas e aquela... Então ali para mim eu estava me sentindo realmente no fundo do poço, assim, para a minha idade não era nada tão grandioso, mas para a minha realidade eu estava, né, no fundo do poço. Assim. Agora a Tâmara vai segurar um pouquinho a história dela, tá vendo só? O negócio tá começando a acontecer aqui no nosso programa. Você que está acompanhando a gente, né, conhecendo um pouquinho da história da Tâmara. Ainda tem muita coisa para a gente acompanhar no nosso programa, por isso eu quero convidar você para continuar com a gente. A gente vai fazer uma breve pausa para o nosso apoio cultural e voltamos na sequência. Não sai daí. De volta com o seu programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré e hoje contando com a presença da Tâmara Amorim, ela que está contando um pouquinho para a gente da sua história vocacional, suas experiências de adolescente, né, Tâmara? Experiências e aventuras da adolescência e agora vai contar para a gente como foi então depois desse cair em si, né, que nós conversávamos no bloco anterior. Você dizia que numa festa que você foi participar, Deus meio que... como São Paulo, né? Caiu as escamas dos olhos, né? E que você de fato tomou consciência para onde estava orientando a sua vida. Como é que foi então depois desse cair em si? Como é que foi essa experiência depois disso para você? Isso, como eu falei, foi no domingo. Então, na segunda-feira, né, na loja que eu trabalhava, eu passei, né? Fui trabalhar assim muito arrasada, né? Como a gente costuma falar, muito mal assim. E então lá, um momento simples assim, eu não tinha essa experiência ainda de conversar, eu tinha perdido essa experiência de conversar, de rezar com Deus, né? Então eu lembro assim da cena, eu indo beber água, né? E eu lembro que eu senti assim no meu coração, eu parei e falei assim para o Senhor, eu disse, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais ser assim, né? Eu falei isso para o Senhor, eu quero outra vida. Só falei isso, eu acho que foi o suficiente, acho não, tenho certeza, foi o suficiente né, para Deus ali se utilizar dessa minha expressão, dessa minha abertura do coração, para ali Deus agir. Depois desse dia, assim, não lembro, assim, recordo, né? Mas acredito que com meses teve um grupo lá em Toritama, que é o grupo Restaura-me, que até hoje ainda existe, foi o primeiro encontro do Restaura-me. Ele surgiu de uma experiência de alguns jovens com a comunidade Restauração. Então foi aí que você conheceu. Eles foram fazer, a comunidade promove, né, um encontro para jovens, homens e mulheres, né, separado, que é o Maranatá. E alguns jovens de lá da cidade, né, de Toritama, eles fizeram esse encontro com a comunidade e a partir desse encontro eles formaram esse grupo que é o grupo Restaura-me, tanto que o grupo, né, traz um pouco da comunidade, assim, né, o grupo Restaura-me. E tem um dos rapazes que era da nossa turma, né, nosso círculo de amizade, me convidou para participar desse encontro. Né, eu disse, e aí? Tenho certeza que os meus pais, né, não sei como é que vai ser, porque é fechado, e eles não deixavam, apesar de eu ir para muitos lugares, mas eles não deixavam eu passar a noite, dormir e tudo mais. Né, só que fazia poucos meses que os meus pais eles tinham feito uma experiência com o ECC, né, com um grupo de casais lá da paróquia. Bacana. Então eles estavam, né, super abertos, então eu pedi, vai ter, o rapaz me convidou, tudo mais, eu posso ir? Pode. Beleza, deixou tranquilamente. Que bom. Né, então eu participei desse encontro que foram 2 dias e a partir dali, né, houve essa mudança totalmente assim, né, aos poucos, na verdade não foi total, né, foi aos poucos foram se dando essa mudança na minha vida. Eu acho que foi no mês de setembro, se eu não me engano, setembro, outubro. E eu fiz algumas amizades, né, diferentes daquele círculo ali de amizade que eu estava, né, que eu tinha anteriormente. Então, a partir desse círculo de amizade, eles também já conheciam a comunidade tinha, acho que 3 a 4 anos só de fundação, então era bem recente.
Então, eles conheciam a comunidade e a gente começou a participar dos pós-encontros desse grupo do restaurante. E foi quando uma pessoa que era vocacionada, que hoje é até membro da comunidade, ela foi avisar nesse pós-encontro do restaurante que a comunidade ia promover um encontro, né, de retiro de carnaval, para o carnaval. E você que já gostava, então uma né? das minhas, né, dessas amizades que eu tinha feito lá, né, no encontro, eu fui logo para a pessoa. Eu tinha sido uma experiência muito especial, assim, tinha sido diferente nesse encontro. Eu disse, eu quero experimentar isso novamente. Então, eu chamei essa colega, disse, ó, tu vai participar, se tu for, eu lembro dessa, se tu for, eu vou também. Ela disse, eu não sei, eu tô querendo ir lá pro Carnaval de Olinda e tudo mais. Eu disse, não, vamos, não foi bom, acho que vai ser, é de carnaval, eu pensava, né? É de carnaval, vai ser divertido, vai ter, acho que não vai ser só oração, né? Essas coisas assim. Né? Vamos, né? Isso eu tinha meus 15 anos, já, né? Estava com meus 15 anos. E a gente foi, em fevereiro de 2004. Né? A gente fez essa primeira experiência, né? Foi onde eu tive esse primeiro contato direto, né? Com os membros e com o carisma da comunidade de restauração. Porém, não foi uma experiência tão positiva. Não foi positiva? Não foi tão positiva. Por quê? Né? Assim, de certa forma, os primeiros dias ali do encontro, uma jovem, né, que acostumada a ir para festa, né, se divertir, de repente se encontra num retiro de 4 dias, em que a abertura do retiro é uma missa. Eu era zero, assim, não era acostumada de jeito nenhum a ir para a missa, né? Então... acostumada com euforia e tudo mais. Pois é, então uma missa, né, com um bispo logo, assim, né, que era na época é Dom Dino, né, hoje é emérito. Então, logo com Dom Dino, aquela coisa séria, tudo assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí passou, aí eu comecei comigo, não, é só a abertura, acho que amanhã já vai ser melhor. Isso era no sábado à noite, no domingo de manhã, qual o primeiro momento? Outra missa. Eu fiquei desesperada, né? Antes do meu dia eu liguei para minha mãe e depois da missa aí teve um momento de animação breve por conta do horário e ia ter já um momento de oração e pregação. Eu liguei para minha mãe chorando, eu lembro. Mãe, e lá em Caruaru, na época, assim, eu não era tão acostumada a ir sol, então carnaval lá para tudo, né? Então tudo fechado, o local onde estava sendo o retiro não era tão próximo assim para você ter carro, né? Ter lotação, ônibus, para você voltar para casa. Não era tão simples assim, na época, né? Sim. Então, eu disse, mãe, eu me liguei chorando, o que é que está acontecendo aí? Não, a gente vai lhe buscar, vai dar um jeito. Não, eu não quero ficar aqui. Aí eu contei o que era que estava acontecendo. Não, menina, espera. Aí a menina chegou, inclusive tinha outra pessoa, e disse assim, a gente está indo, porque eu só vim passar realmente a abertura, não vou poder ficar. E chegou o táxi, a menina chamou um táxi, ficou lá na porta, disse, vou agora, vou juntar minha roupa e vou embora. Quando eu estava lá juntando organizando lá minhas roupas para voltar, a minha mala, aí chegou essa minha colega e disse assim, vamos esperar, Tâmara, vamos esperar até amanhã, vamos ver como é que vai estar. Eu disse, tá, eu vou ficar. Agora não vou ficar assim não. Ou a gente dá um jeito de se divertir nesse retiro, ou eu não tenho paciência de ficar rezando em missa e pregação, não. Mas vamos dar algum jeito aqui, ela pode estar certa, ela também já era, né, era assim, como a gente gosta de falar, da farra, né, da festa. Então vamos dar, vamos. Então a gente, nesse encontro eu não participei exatamente de praticamente nada. A gente se divertiu e ficava bagunçando mesmo assim, e fazendo trollagem, né, como vocês chamam aqui. Então a gente, lá tem uma cultura assim, mais antiga, que as pessoas se vestiam de alaúça, que é como se, né, se veste, fica batendo nas casas, uns carnavais mais antigos. Entendi. Então lá no retiro eu peguei um lençol, me cobri com esse lençol, rasguei, né, fiz o olho. Só para fazer bagunça. Só para bagunçar. Eu lembro que a mãe do nosso fundador, que hoje é minha formadora, ela pegou água benta, porque foi uma turma de, acho que quase 50 pessoas para esse retiro de Toritama. Então, nesse quarto que eu fiquei, eram todos de Toritama e a gente estava bagunçando muito, a gente não prestava atenção nas orações e nada. Então, eu lembro dessa cena, assim, ela chegando com água benta e jogando assim, para ver se a gente descia, que tal, jogou água benta. O pessoal da comunidade, os membros, né, da comunidade, não queriam lá, ficar dividindo lá com a gente o quarto, porque a gente foi para bagunçar. Só que no último dia,
no último dia, na terça-feira, à tarde, eu disse assim, meu Deus, eu olhei para mim e me falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai sair daqui, a gente vai ter que dizer alguma coisa, né? Vamos lá, ver o que é que, eu lembro que eu usei essas palavras, vamos lá ver o que é que tanto eles estão falando, o que é que tanto eles falam lá. Então eu fui, né, participar da última pregação do encontro, né, do retiro. E foi justamente a última pregação que foi com o nosso fundador, né, com o Hudson. E exatamente naquela pregação ele estava abordando, falando o que era a comunidade de restauração. Então naquele momento ali, no momento que ele iniciou as primeiras palavras dele, né, o meu coração ali já ardia, doía, assim, era como que, né, uma dor, assim, um coração, sabe, uma espada mesmo, assim, no meu coração, e doía, e eu comecei a, né, a faltar ar e tudo mais, foi muito forte ali, né, eu não lembro exatamente toda a pregação, mas ele falava sobre o que era a comunidade, como a comunidade vivia, o porquê que a comunidade ali, né, como foi que a comunidade surgiu e tudo mais, e ele começou falando que o desejo da comunidade, o motivo da comunidade ter nascido era o desejo de viver a santidade, né? De buscar a santidade. Então, naquele momento, eu descobri, é isso que eu quero para a minha vida. Então, naquele momento, eu tive a certeza. Outro cair em si, né? Exatamente. Naquele momento, eu tive a certeza. É isso que está faltando na minha vida. Eu disse, encontrei. Então, eu, né, remeti naquela segunda-feira, né, depois daquela festa, eu lembrei do que eu tinha falado para o Senhor. Eu quero outra vida. Então, quando ele apresentou essa realidade, então eu me identifiquei, né, por completo. É isso que eu quero para a minha vida. Poxa, né? que legal. É esse caminho que eu quero trilhar, esse caminho de santidade que eu quero para a minha vida. Né? E a partir daí eu lembro que veio alguns jovens, né, da comunidade, alguns membros, e começaram a falar seu testemunho. E ali eu fui me identificando, e meu coração ali foi ardendo. Aí eu lembro que eu procurei, né, a mãe do nosso fundador, como eu falei hoje, minha formadora pessoal, então eu partilhei com ela, né, um pouco da minha história e tudo mais, e ali voltei, né, para casa, só que eu não, né, foi um processo um pouco lento. Na quarta-feira encerrava... Você tinha quantos anos nessa época? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Olha só. Quando, na quarta-feira, o que é que acontece? Um dos motivos também, né, de ter sido frustrante os primeiros dias lá no encontro, porque foi o primeiro ano que os meus pais tinham permitido eu ir para o Carnaval de Olinda, que é muito famoso, né, em Recife. E também tinha tido outra oportunidade de ir passar o Carnaval nas praias lá, né, que também é muito comum. E eu não fui, eu optei em ir para o retiro. Então, na quarta-feira, eu lembro que eu procurei um membro da comunidade e disse assim, ó, tem essa oportunidade, tem uma pessoa que está aqui no encontro e que ela vai para uma das praias. E é algum problema, né? Tem algum problema meu? E a pessoa disse, olha, a escolha é sua, né? Depois da experiência que você teve aqui, você que escolhe. Né? E eu fui. Saí na quarta, eu lembro que eu cheguei em casa, só fiz deixar a mala, troquei ali as roupas e fui para a praia. Né? Fui encerrar, né, a semana que lá tem esse hábito, né? Assim, de ter uma semana de folga do carnaval. Então, inicia no sábado, só termina na outra segunda-feira, né? Depois da quarta-feira de cinza, ainda fica a sexta, o sábado. Entendi. Né? A quinta, a sexta, o sábado. Então, só voltei na segunda-feira para trabalhar. Então, esse período eu fiquei lá, e lógico, né? Na Praia Jovem, eu aprontei lá também, né? Tem que aproveitar, Apesar de ter tido essa experiência, eu continuei, né? Ainda fui para a praia, ainda aprontei lá. Não, né? Aprontar no sentido assim, né? Fui para as festas e tudo mais. Se divertir, né? Isso, me divertir, né? Então, depois dessa experiência, a comunidade, depois desse encontro, a comunidade começou lá em Toritama a ter um grupo de formação, né? Formação extra, né? Então, né, toda terça-feira. Que a gente falou, né, que é a sua cidade, isso, a cidade que os meus pais hoje atualmente moram, né? Porque a minha cidade natal mesmo é Caruaru, mas... se mudaram para depois lá. Então, lá. praticamente a minha infância e ali a minha realidade é lá em Toritama. Então, morava lá. E aí foi quando a comunidade começou a fazer nas terças-feiras, essa formação, né, que era esse engajamento desses jovens que tinham feito o retiro. E eu não sabia, a partir de outro jovem, que hoje também é membro da comunidade, ela falou, Tâmara, a comunidade está vindo e está tendo esse encontro.
toda terça-feira. Tu não quer participar? É uma formação, eu não sei bem como é ainda, que eu ainda vou estar. Tá, beleza, só que na terça eu era 15 anos, eu ainda estudava. Mas eu vou ter que estar faltando aula. Como é que eu vou fazer? Não, mas tu conversa lá, se pode ser de 15 dias. Então eu conversei com a minha professora, a professora, né, lógico que deixou, porque ela sabia a minha realidade, eu ia para a aula, era para conversar, para gazear a aula, né? Então a professora, não, minha filha, vá. Não, vai, eu deixo, olha, vamos tentando, vai conversando, vai se ajustando aqui, vai, você precisa disso. Nem fez questão. Não, fez questão, vai. Então, foi aí que iniciou, né? Eu passei um ano fazendo essa formação, acompanhando, fui conhecendo a comunidade, mas ainda continuava nessa oscilação. Né? Ia para a formação, mas continuava com a minha, né? Teoricamente, minha vida ainda antiga, né? Minha vida velha, de festa, de amizade e tudo mais. Então, eu continuei por esse um ano, né, dos meus 15 aos meus 16 anos. Até então eu decidi, né, abriu as inscrições para fazer vocacional na comunidade. Foi quando então eu me decidi a fazer o encontro vocacional, o primeiro encontro vocacional. Tinha 16 anos. Mas essa história você vai segurar um pouquinho, vai segurar e já você vai contar pra gente. A gente está muito curioso para conhecer também a tua história, né? Todas essas experiências com a comunidade de restauração, sem dúvidas. Isso daí aquece o nosso coração, a gente que ouve, né? Fica feliz desse processo que você fez, né? E como falei, né? Ajuda também as pessoas a também saber, né? Nesse processo de acompanhamento, de crescimento, né? As pessoas que estão assistindo também podem ver, olha, se ela conseguiu, por que eu também não posso conseguir? Né? Isso é bonito. E é isso que o nosso programa Vida Consagrada procura tratar aqui para você e trazendo para você hoje a história da Tâmara Amorim, ela que faz parte da comunidade católica Restauração e está contando um pouquinho do seu testemunho vocacional para a gente. A gente vai fazer uma breve pausa para o nosso apoio cultural, fica com a gente e a gente volta já, não sai daí. De volta com o seu programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré e hoje contando e conhecendo um pouco da história da Tâmara Amorim, ela que faz parte da comunidade católica Restauração, já contou pra gente sobre a sua infância, sua adolescência, falou um pouquinho sobre o seu processo de conversão também, como ela conheceu a comunidade Restauração. E agora, Tâmara, conta então pro pessoal de casa como é que foi, né, esse seu ingresso na comunidade Restauração, como é que foi esse processo para você, para sua família, né? E os primeiros passos dentro da comunidade, né? Conta pra gente como é que foi isso. Pois fiz o encontro vocacional, né? Passei 2 anos no encontro vocacional, porém houve aí um período muito crítico, porque os meus pais eles não aceitaram, né? Eles não concordaram, né? Não apoiaram, né? Não apoiaram. Então, no primeiro ano eles perceberam que eu estava muito engajada e tudo mais, então eles começaram a querer conhecer o que era a comunidade, né? E aí eu fui falando de uma forma bem sutil, porque eu também não tinha esse diálogo, né? Tanto assim com os meus pais e tudo mais. Então eu fui falando aos poucos o que era, muito... E eles aí foram sondando, né? Sem que eu soubesse o que era a comunidade. Então, como eu falei, a comunidade, eu entrei, né, em 2007 na comunidade, foram 2 anos, né? Então, em 2005 eu comecei o vocacional, com 2007 eu entrei. Ingressei na comunidade. Então, a comunidade ainda era muito recente, tinha 7 anos. Mais ou menos de 7 a 8 anos. Então, era tudo muito novo na realidade, na diocese. Era uma das primeiras comunidades que estavam ali surgindo. Então, era um pouco, né, complicado assim, na cabeça deles e até para algumas pessoas. Então, eles, né, vamos dizer assim, que foram aquela pedra mesmo assim, né, de realmente não permitir, né, e criticava, começou a não deixar mais eu ir, porque eles não entendiam a minha realidade, assim, o porquê, né, de eu estar tomando essa decisão, né, porque era que eu tinha que sair de casa, porque era que, como eles não tinham essa experiência prática, né, na igreja, estavam iniciando ali aquele processo, a minha mãe não se afastou, ficou apenas o meu pai ali, de forma ainda muito inicial, né, porque fazia também junto comigo 3 anos, 3, 4 anos que eles estavam iniciando, então eles ainda não tinham esse entendimento de fato que era uma vocação, então eles não concordavam e não aceitavam o fato de que eu tinha que sair de casa, e, né, e nossa realidade na vida
na comunidade, no meu caso, que eu optei em ser comunidade de vida, ou seja, de uma forma integral, Sim, sim. né? Então eu tinha que sair do meu trabalho, tinha que sair e deixar tudo. E eles não concordavam com, como eu falava no início, né? A cultura de trabalho, de ter ali, né, posses e dinheiro e tudo mais, então era muito isso, muito enraizado. Apesar deles serem simples, humildes, assim, no sentido financeiro, mas eles queriam, tinham esse desejo que os filhos e tudo mais. Então, eles não concordavam que eu tinha que sair do meu trabalho, tinha que não ir estudar, né, porque eu tinha optado não, mas isso já vinha, né, no meu pensamento. Entrar para a comunidade, né, viver na realidade assim. Eles falavam assim, você vai depender dos outros, né, por questão financeira, da providência, de doação, você vai ver doações. Uhum. Não, mas eu sempre disse, não, a gente tem nossa forma de trabalho também, ali onde a gente, de forma efetiva, a gente também, não é só de doações, mas lógico, é a parte maior, essa questão da doação, tudo. Então eles não concordaram, então não permitia que eu fosse para os encontros, eu tinha que ir escondido, né, mais uma vez voltava lá, né, só que agora por uma forma, né, então tinha que ir escondido para os encontros, apesar que passou esses 2 anos, e foi quando eu tive a resposta da comunidade, né, a comunidade, né, acolhendo o meu pedido de adesão para entrar, né, para ser membro, e para falar isso para os meus pais, né, como seria. Eita Deus. Né, então, com 15 dias, eu tinha 15 dias para dar essa resposta, né, porque já vinha 2 anos, então a comunidade achava que estava tudo muito bem, né, estruturado com meus pais. Vamos começar, apesar então, que eu falava, né, então com 15 dias era o prazo que eu tinha para me organizar e entrar para a comunidade. E foi um prazo providencial, porque acho que se tivesse demorado mais um pouquinho, talvez eu não teria conseguido. E a partir desse dia, assim, foi muito complicado, porque eu não tinha coragem para falar, eu organizava minhas coisas. E aí eles descobriram que eu tinha, né, a comunidade tinha me dado a resposta de uma forma assim, eles ouviram eu falando para uma tia, que veio, né, de São Paulo, justamente para me impedir de entrar na comunidade. Mas, ela até foi para a justiça, né, para saber se tinha alguma, eu já tinha completado os meus 18 anos, se tinha alguma forma, né, de forma jurídica de eu não entrar para a comunidade. Os meus pais ali, né, não permitiam. Uhum. E eu fui falando para ela, e ela dizendo que eu não tinha condições, que não tá. Então eu lembro que eu sentada, né, para ela, eu falei, eu disse, tia, eu vou entrar para a comunidade. Eu falei, minha filha, você não vai ficar, você não tem condições, eu conheço sua história, eu conheço sua vida. Você não... E eu falei, tia, Deus não enxerga aquilo que eu vivi, mas aquilo que eu vou me tornar, né, tendo essa experiência com ele. Então ali meus pais estavam, ela armou tudo isso assim, né? E os meus pais estavam escondidos ouvindo a nossa conversa. Então eles descobriram assim, que eu ia entrar na comunidade. Então isso agravou ainda mais. E foi bem complicado assim essa realidade. Então, mas difícil, mas entrar. Eu consegui entrar. Né? Por fim, depois de muito choro, depois de muita coisa. Eu lembro que teve uma situação que meus pais foi lá e brigou lá na comunidade. Foi bem crítico, assim. Uhum. Até hoje, assim, ainda existe essa resistência, né? Aí dentro da comunidade, então, você experimentou como é que essa realidade de quando você entra para a comunidade de vida? Tem alguma etapas de formação? Como é que acontece a dinâmica dos membros da comunidade? Eu entrei, a gente tem 3 anos de formação, né? Que se chama o postulantado, e o discipulado, que são 3 anos, para a consagração, para os primeiros compromissos de consagração, né, temporários. Para a comunidade de aliança, né, no meu caso, a comunidade de vida, a comunidade de aliança são 4 anos dessa etapa de formação para fazer os primeiros compromissos. A partir desses primeiros compromissos de consagração, ali é renovado por 6 anos e nós apresentamos ao conselho, ao fundador e ao conselho da comunidade, o desejo de fazer o compromisso definitivo na consagração, na comunidade, no carisma. Né? Que no meu caso, né, vou completar 15 anos, então já faz um tempinho que eu fiz meu compromisso definitivo com a comunidade. Então esse é o processo, né? Essa graça de formação, mas a gente continua, depois dos compromissos, tanto temporários como definitivos, nós continuamos tendo essa formação, né? Nesse processo formativo eterno, né? É para sempre. A questão da formação, né? De forma direta. E dentro da comunidade, então, você foi se encontrando, né? Foi, de fato, assim, alimentando... Eu lembro, assim, que na minha experiência,
eu lembro da passagem do filho pródigo, que é justamente a passagem onde fundamenta a comunidade, né? O mistério cristológico da comunidade é justamente a passagem do filho pródigo. E foi essa experiência que eu tive, né, com Deus. Né? Eu lembro, a passagem, tem uma passagem que ela diz assim, uma parte que fala, né, no salto, né, o pai se alegra, né, ao ver aquele filho que volta. Então, essa parte dessa passagem foi o que, né, o Senhor antecipou a me encontrar. Né? Então, quando eu conheci essa experiência, então, eu fui me identificando com esse caminho, com essas características, com as regras da comunidade. O meio que a comunidade hoje, né, me dá, né, como oportunidade para viver o meu caminho de santidade. E nesse caminho foi, então, quando eu conheci, né, o meu esposo, hoje meu atual esposo. Isso. Conta pra gente, então, porque a Tâmara, ela é comunidade de vida, mas ela tem o marido dela que está junto com ela, tem a família dela. Então, conta pra gente como é que foi essa experiência. Isso. Nesse caminho, na comunidade, ele já era, quando eu entrei para a comunidade, quando eu ingressei para a comunidade, ele já tinha 3 anos de comunidade. Então, ele já é um pouco mais experiente na realidade comunitária. Então, eu o conheci, já aí despertou o sentimento aí com 1 ano e meio, mais ou menos, da comunidade, mas a gente tem um processo, né, de 2 anos ali, de celibato formativo, né, que a gente chama. E foi quando eu conheci, a gente trilhou esse caminho, né, um processo de caminho, que a comunidade tem um processo de caminho, aí iniciou um namoro, a gente deu um tempo ali no meio do namoro, depois nós voltamos, e aí noivamos e casamos. Esse processo de caminho, namoro, noivado foi de 4 para 3 anos. Né, que a gente passou na comunidade. Então foi quando nós nos casamos. Tudo com muita calma, né? Com muita assim, tudo sendo acompanhado pelos nossos formadores e tudo mais. Que bom. A comunidade tem essa realidade da vida matrimonial, sacerdotes, né, jovens que caminham hoje, né, para o sacerdócio. Sim, sim. E os celibatários e hoje a forma, né, de solteiros, né, até aí se encontrar na sua realidade, nessas 3 realidades. Então, nós nos casamos em 2013, em setembro de 2013, e logo depois do nosso casamento, com 3 meses, nós fomos enviados aqui para a missão de Belém, né, de Ananideu, né, então, Ananideu, Belém. Após o matrimônio, a primeira missão que vocês receberam? A primeira missão que nós tivemos foi justamente vir para cá, né, para essa terra maravilhosa. E estamos aqui, vamos completar 8 anos que estamos aqui na missão. Olha que bênção. Né, com 3 meses de casados chegamos, passamos 1 ano aqui de experiência junto com os outros responsáveis da missão. Depois de 1 ano, né, nós assumimos aqui a missão, né, estamos aí há 7 anos, né, mais ou menos 7 anos com essa responsabilidade, há 8 na missão e há 7. E daí, né, aqui, casados, temos hoje, né, 3 filhos. Os filhos, então, vocês estiveram todos aqui. São todos paraenses. Olha que legal. Né, que mistura boa. Uma mistura boa, pernambucano com paraense. Então, temos 3 filhos, né, de 6, de 3 e uma de 1 ano e quase 2 anos. Né? São esses os frutos do nosso matrimônio, mas também aqui os frutos dessa graça de estar aqui na missão. Entendi. Conta pra gente, Tâmara, como é que é para vocês, né? Porque a gente pensa assim, né, como comunidade de vida, você vive, né, o celibato e tudo mais, e vive a sua missão da comunidade. Mas você tem família, né? Você tem os seus filhos e o seu marido. Como é que é para vocês doar a vida para a comunidade, trabalhar para a comunidade e também ter essa vida familiar? Né? Como é que é? Conta essa experiência para a gente, que é a primeira vez que eu estou conhecendo, né? Fiquei curioso. Assim, é justamente esse diferencial nas novas comunidades, é justamente esse acolhimento, né, no seio comunitário, à vida familiar. Né? Esse é o diferencial. Isso né? É bonito, né? Muito bonito. E também o grande desafio, né? Além de ser a grande beleza, assim, o grande diferencial também é o grande desafio. Nós, como comunidade de vida, né, casados com comunidade de vida, nós fazemos os mesmos compromissos. Eu, como casada, né, meu esposo, nós fazemos os mesmos compromissos, né, de castidade, pobreza e obediência. São os compromissos que nós fazemos, né, ali assumimos. Porém, nós entendemos, né, conhecemos que a castidade em si, ela não é apenas a realidade do ato, né? Do ato ali, no meu caso, o ato conjugal. Mas sim todo o contexto, né, que envolve a pessoa, né? Então,
a nossa vivência da castidade vai muito mais além de que apenas o físico, né? É o nosso ser, né? O que nós somos. A questão também da vivência, né? Da pobreza, a mesma realidade. Nós, como casados, na comunidade, nós vivemos assim também da mesma maneira a partilha ali dos bens, né? Dependemos da mesma providência. É claro que, como casado, né? Meu esposo ali tem esse papel como provedor, né? A comunidade dá essa oportunidade para que ele seja esse provedor, né? Familiar, que é o contexto, né? Natural da família, né? E eu hoje exerço esse papel, né? Não somente na comunidade, como também na minha família, como essa mãe, né? Dona de casa, né? Ali eu até brinco, né? A gente, como dona de casa, a gente não tem só uma função, né? Hoje, diante de toda a realidade, é mãe, professora, enfim, é todo um contexto. Tudo um pouco. É, tudo um pouco. Então, eu vivo essa realidade, então nós vivemos uma realidade comum, né? Como qualquer outro casal, né? A nossa realidade de filhos, educação, mas o que acrescenta na nossa vida é justamente esse tempo integral para a missão. Então, tudo que nós vivemos, tudo que nós realizamos é olhando, né, para algo maior, que é a vida comunitária, no caso, o carisma, é missão. Então, tudo que nós fazemos é para servir, é para a missão. Então, o nosso dia, 24 horas do nosso dia, né, meu ser mãe é meu ser missionário, ali viver, ali acrescentar na vida dos meus filhos, nessa educação, né, olhar para o alto, né, olhar para o céu. Então, todas as nossas atividades, seja interna como externa, é nesse âmbito, né? Inclusive tem uma filhinha ali acompanhando a gente nos bastidores, né? Quer vir aqui com a gente? Quer vir aqui, minha? Traz ela aqui, vem cá. Vem cá, ela está com vergonha. Está com vergonha. Vem cá, mãe. Vem aqui com a mamãe. Olha só, ela está aqui acompanhando a mãe dela nos bastidores. Então, aproveitando que a Mira está aqui, deixa eu perguntar para a Tâmara. Depois desses anos de entrega, de vida ofertada, de conversão, né? A pergunta que eu faço para todo mundo, né? Valeu a pena ter deixado tudo para fazer a vontade de Deus e ser feliz, né? Fazendo aquilo que Ele quer para a tua vida, hoje você como mãe e também como missionária da comunidade de restauração? Sem dúvida, né? Isso é algo que eu acredito, né? Que a nossa vida precisa transparecer, né? Essa alegria, né? Desse Cristo, que no nosso caso, esse Cristo que restaura os corações, né? Então, eu não tenho dúvida, né, da minha vocação, do meu chamado. Sou eternamente, né, grata à comunidade, ao nosso fundador, né, pelo sim, né, pelos primeiros e todos hoje, né, até os novos que vão ali dando seu sim em sua vida. Então, eu trago no meu coração essa certeza, né, de que o meu sim é eterno, né, o meu sim será para o céu. E não somente o meu, né, mas assim também cultivar no coração dos meus filhos, daqueles que o Senhor vem aí confiando ao longo desse processo, né, o céu. Então, essa é a certeza. Esse foi, assim, desde naquele primeiro dia, né, que eu senti no meu coração, esse foi o caminho dessa via de santidade que o Senhor escolheu para eu alcançar o céu. Mesmo me sentindo indigna, né? Mesmo aí me deparando com as minhas limitações, com as minhas inclinações, mas na luta diária, né, para ser fiel e fazer a vontade de Deus através do carisma acontecer a cada dia. Bom, Tâmara, só quero te agradecer pela tua participação aqui no nosso programa. Queria ter perguntado muitas outras coisas, né, que eu fiquei curioso, mas só essa contribuição que você deu para a gente foi fantástica, viu? Que Deus abençoe o teu trabalho missionário, teu trabalho de mãe, né, e todas as responsabilidades, né, que você assume atualmente e que ainda vai assumir futuramente na comunidade. Conte sempre com as minhas orações e a nossa TV Nazaré está aqui, viu? À disposição que a comunidade precisar, né? Divulgar os eventos e tudo mais, estamos aqui à disposição, viu? Que Deus abençoe você e muito obrigado pela tua participação, viu? Tá bom, muito obrigada, né? Eu que agradeço por essa graça, né, de poder assim partilhar um pouco da minha história. É isso daí. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Agradeço o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.